Lembra que eu falei que ia comprar uma lua luminária pra colocar aqui? E comprei um quebra-cabeça do Van Gogh pra colocar aqui? Então, a lua veio menor do que eu imaginei. Na verdade, não foi o vendedor que fez errado, fui eu mesmo que não li a descrição do produto, mas tá bom. Tá aqui a nossa mini lua luminária decorando o cenário. Tem alguma diferença de dia e de noite? Deixa eu ver. Tem. Ela fica branquinha assim, e assim pelo menos ela tá brilhando. Vocês devem estar se perguntando onde está aquele outro que apareceu alguns vídeos atrás. Então, o outro tá trabalhando. Essa aqui tá comigo agora. Aí de noite eles fazem bagunça. E de manhã também. Muita bagunça. Mas agora, como ela é calminha, dá pra gravar o vídeo numa boa, não é? Muito bom. Fica quietinha aí, fica. E aí eu fui começar a gravar o roteiro pra esse vídeo, mas na verdade eu não sabia exatamente qual vídeo eu queria gravar. Aí eu fui olhar na minha lista de ideias. E o que acontece é, tem algumas anotações que foram se conectando e que no final das contas, elas acabam sempre se referindo ao pensamento de que o perfeito, na verdade, é ruim e de que o imperfeito, na verdade, é bom. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim, Carol? Quem é o doido de dizer que a coisa imperfeita é boa e a coisa perfeita, na verdade, é ruim? Mas assim, se a gente for parar para analisar apenas um pouquinho, o mundo inteiro, em todos os lugares, bombardeiam as pessoas com esse pensamento de que o perfeito é ruim e de que o imperfeito é o bom, é o que é o tranquilo, é o que é o divertido. Você quer um exemplo? Então vamos ver aqui. Lembra daquele vídeo que eu fiz sobre o filme da Barbie um pouco antes desse filme lançar? Então, basicamente, eu fiz uma análise daquele filme só baseado no trailer e depois eu fui ver pessoas que realmente assistiram aquele filme e eu vi que eu acertei 99% das minhas predições que eu fiz naquele vídeo ali. Mas enfim, basicamente, assim como vários outros filmes, assim como várias outras histórias, a premissa é iniciada em um local perfeito, onde não há nenhum problema, não há nenhum erro, onde tudo funciona da mesma maneira todo dia, onde tudo funciona de maneira certinha, né, como uma engrenagem de uma grande máquina todos os dias, e de repente, um belo dia, uma coisa de errado acontece naquele lugar que até então era perfeito, e aí tem uma revolução naquele lugar, e no final eles acabam se acostumando e dizendo, é melhor ficar assim mesmo, o perfeito é muito chato, dá muito trabalho ser perfeito, dá muito trabalho ter que seguir aquela regrinha toda hora, a regrinha de todo dia é muito ruim, então vamos ficar aqui na imperfeição mesmo. E aí a gente olha também aquele filme Lego Movie, que foi lançado há muito tempo atrás, eu acho que era criança, adolescente, quando eu fui assistir esse filme. E a premissa era exatamente essa. Tinha um manual de instrução na Terra dos Legos, onde todos os Legos faziam exatamente a mesma coisa todos os dias, e todos os dias tudo ocorria da maneira como planejado, sabe? Todo dia sempre estava tudo certinho ali, e a vida funcionava dessa maneira, todo dia tudo igual e todo dia tudo funcionava de maneira muito perfeita, até que um dia acontece uma coisa e que uma coisa sai desse modo perfeito, ou então que as pessoas, né, os bonecos no caso, começavam a se questionar o porquê que tudo era sempre tão perfeitinho assim, e aí acontece uma jornada também, acontece uma coisa heróica, entre aspas, e o filme se finaliza também com as diversidades e com as imperfeições sendo gloriadas, né, glorificadas, não era essa palavra, sendo glamourizadas. E é isso, o filme basicamente acaba dizendo que é bom ser diferente, é bom que cada dia seja um dia diferente, e se tiver uma coisa imperfeita, tá tudo certo. E assim, parece muito bonito, porque realmente a diversidade é uma coisa linda. Nós somos diferentes, temos a nossa individualidade, e isso é muito bonito, isso é muito legal. Mas tem um detalhe que fica escondido nesses filmes, nesse e vários outros. Você pode pegar isso em praticamente qualquer filme que você for ver da jornada do herói, ele tem essa premissa de uma coisa que era perfeitinha e aí dá ruim, e aí no final, mesmo imperfeito, tá tudo certo. Frozen é um filme assim, as irmãzinhas ali tendo que andar de maneira perfeita em todos os dias de suas vidas, fazendo as coisas corretas todos os dias de suas vidas, e de repente uma coisa dá errada, e no final eles jogam tudo pro alto e falam, deixa o imperfeito reinar aqui mesmo, e tá tudo certo. E não se preocupe, eu vou voltar àquela série que eu analiso as princesas da Disney, já fiz da Branca de Neve. Eu fiz de mais alguma? Eu não fiz de mais nenhuma. Eu achei que eu já tinha feito de mais alguma. Enfim, eu vou continuar. Vou fazer e vou chegar em uma hora ou outra nas princesas de Frozen. Mas enfim, voltando aqui, basicamente todos esses filmes eles vão começar
nessa perfeição, vão ter uma bagunça no meio e vão finalizar dizendo que tá tudo certo, tudo legal, tudo bom ser imperfeito. Só que quando a gente analisa com muito cuidado essa história, a gente começa a ver paralelos muito parecidos com uma outra história, só que dessa vez uma história que foi verídica, uma história verdadeira. Então, era uma vez, há muito tempo atrás, num reino distante daqui, um local onde não existia nada fora do lugar, onde era tudo perfeito, onde tudo funcionava da maneira como deveria ser e todos eram felizes e o rei daquele lugar era glorificado todos os dias com cânticos de aleluia do povo daquele local. Só que um dia surgiu uma coisa ruim no coração de um desses seres, de um dos seres que eram mais próximos desse rei. E daí pra frente começou uma batalha naquele lugar, uma guerra naquele lugar, tentando ver se o bem ou o mal venceria, tentando ver se o perfeito ou o imperfeito venceria. E diferente do filme da Barbie, diferente do filme do Lego, diferente de Frozen, diferente de todos esses filmes, o bem venceu naquele lugar. E o mal teve que ser expulso. E naquele lugar continua tudo ocorrendo da maneira mais perfeita, com a mais perfeita ordem, da maneira mais bela, com o povo daquele lugar glorificando com aleluias todos os dias o rei daquele lugar. Só que o problema dessa história, que ainda não teve um final feliz, é de que esse ser que deixou o coração ficar sujo, que deixou o mal entrar nele, que queria que as coisas fossem imperfeitas à sua maneira, simplesmente foi para um outro lugar chamado Terra e começou a bagunçar esse lugar também que até então era perfeito. E sim, eu tô falando da história da redenção. No céu tudo era perfeito e tudo agora é perfeito. E aqui na terra só não é perfeito porque Satanás conseguiu bagunçar tudo lá no Jardim do Éden. E sim, Jesus, o rei daquele lugar, veio aqui também porque ele se preocupa com aqui e morreu para nos salvar, morreu para vencer o mal, morreu para trazer de novo a ordem para esse local. Só que é aquela história, ele já venceu a batalha, mas ainda falta vir retomar a coroa desse lugar. E é isso que vai acontecer quando Jesus voltar. Ele vai tomar de novo a coroa desse lugar de uma vez por todas, Satanás vai se extinguir e tudo vai voltar a ser perfeito como antes. Só que Satanás, ele não quer que isso aconteça, porque por mais que ele já tenha perdido a batalha e perdido a guerra também lá na cruz, ele continua querendo tentar pelo menos fazer com que eu ou você, ou que todos nós, venhamos a nos perder junto com ele. Porque o que acontece? Na verdade, a imperfeição, ela não é sustentável. Em algum momento ou em algum outro momento, tudo vai ruir. Não tem aquele joguinho Jenga? Enquanto está tudo perfeito, as peças estão empilhadas na mais perfeita ordem. Mas conforme uma pecinha e outra vão sendo removidas, chega um momento em que aquela imperfeição fica insustentável e toda aquela torre do Jenga desaba. E o rei daquele local tão perfeito, que agora de novo é perfeito, sabe muito bem disso e quer resgatar essa terra. Só que Satanás, ele quer fazer com que a maior parte das pessoas se percam. E isso é história para outro vídeo, a gente falou um pouco sobre isso lá naquele vídeo sobre a Páscoa, vai assistir porque esse vídeo está simplesmente lindo e emocionante. Basicamente, Satanás, ele quer continuar bagunçando esse local e para que você não se atente a isso e comece a querer, pelo menos na sua vida, fazer as coisas da maneira mais perfeita possível, ele começa a implantar via filmes, via ideologias, via músicas, via as janelas da alma, a ideia de que o imperfeito é tão bom quanto o perfeito, ou na verdade é até melhor do que o perfeito. Porque em todos os finais desses filmes, porque todos os finais dessa história, o imperfeito é muito louvável. Então, por exemplo, no filme da Barbie, quando ela termina o filme e as coisas já não eram mais tão perfeitas como antes, ou então quando o moço lá do Lego, eu esqueci o nome dele, é um nome que tem um significado também importante na história, mas eu não vou lembrar o nome dele. Enfim, quando o bonequinho principal do filme do Lego, depois de ter aquela jornada toda bagunçada, com uma menina das trevas chamada Lucy, que é o diminutivo de Lúcifer, no contexto da história, ver que o mundo inteiro ficou muito melhor bagunçado, com peças misturadas, deixa uma confusão na nossa mente, porque realmente a diversidade é muito boa. Por mais que Deus tenha as coisas perfeitas no seu devido lugar, Ele ama sim a diversidade. Ele criou cada um de uma maneira diferente, mas só que daquela forma como eles colocam no filme, coloca essa diversidade junto com a imperfeição, parece que só há diversidade na imperfeição e coloca
Deus como se fosse um líder mau, que é todo mundo igualzinho, como um robô. Lembra daquele filme Robôs, inclusive, que também é um filme que eu vi quando eu era criança? O líder mau, o líder perfeito, ele queria que todos os robôs fossem limpos, e fossem belos, e fossem puros, e não tivessem ferrugem no corpo, e fossem ali do melhor material possível. Só que para eles colocarem isso como algo ruim, ele coloca meio que esse robô mau, colocando todo mundo pro lixo, todo mundo que não consegue chegar naquela perfeição no lixo. Quando na verdade o que Deus quer é sim todo mundo perfeito, mas ele dá todas as peças, ele dá todas as coisas que são necessárias para que você consiga ter uma vida perfeita, ele te dá de presente, ele te ajuda a ser perfeito, sem tirar a sua individualidade, sem tirar o seu jeitinho, sem tirar as suas preferências, os seus gostos. Então, por exemplo, eu parei de assistir filmes tem muito tempo, desde 2018, 19? Desde 2018. Mas só que eu sempre amei audiovisual. E o Senhor não tirou isso de mim. Hoje eu uso o audiovisual, eu uso o canal no YouTube, eu uso a tecnologia, eu uso as edições de vídeo para levar o evangelho à frente. Coisa que antes provavelmente eu usaria para uma coisa inútil, como fazer um filme de encenado ou algo assim. A questão é, o perfeito, na verdade, ele é muito bom e não tira a sua individualidade de jeito nenhum. E o perfeito, na verdade, ele é uma coisa gradual e progressiva. Porque o ponto em que precisamos principalmente chegar à perfeição é o nosso caráter, para que possamos estar com um caráter que vai ser o mesmo que teremos no céu, que teremos na eternidade, que é um caráter que vai achar graça, que vai achar literalmente a graça, no melhor sentido da palavra, que vai achar beleza no céu. Porque um caráter que acha beleza na imperfeição, no céu, na verdade, não vai ser feliz. E uma frase que ela pode ser bem interpretada, mas também pode ser muito mal interpretada, é aquela frase, feito é melhor que perfeito. Por um lado, feito é sim melhor que perfeito, porque se formos esperar chegarmos na perfeição, nós nunca vamos nem começar. Então nós nunca nem seremos perfeitos e nem teremos feito. Do contrário, se nós fizermos o melhor possível com as coisas que temos hoje, o melhor que nós conseguirmos com a nossa capacidade de hoje, nós vamos sim conseguir algo muito bem feito ou até mal feito, só que é o melhor que nós podemos fazer, o que vai sim ser melhor do que um perfeito que nunca será feito. Só que também é perigoso essa frase, porque a gente pode cair sim na questão de que, tanto faz como tanto fez, eu posso fazer de qualquer jeito que isso já vai estar bom. E não é verdade. A perfeição de caráter, principalmente, que com o caráter aperfeiçoado vai refletir nas coisas do nosso dia a dia, é uma obra de uma vida inteira. Eu nunca vou dizer que eu tô perfeita, você nunca pode dizer que você tá perfeito, mas nós podemos sim dizer que nós estamos nos esforçando para chegar à perfeição cristã a cada dia. Vamos pegar o exemplo de um desenho. Eu gosto de desenhar, vocês podem ver, né? Eu gosto de desenhar, mas sinceramente não é o meu maior talento, não é o meu melhor talento. E eu não levo tanto jeito, eu demoro muito mais para fazer um desenho do que uma pessoa que já tem o talento ou que treina mais. Isso é importante, que treina mais. Demora para fazer. Só que se eu quiser chegar algum dia a um grau de perfeição nos meus desenhos, eu preciso começar. E fazer um desenho, entre aspas, mal feito, é muito melhor se eu me esforçar para aquilo do que não fazer nenhum e nunca chegar nem ao ruim, nem ao perfeito. Então, a cada dia que eu faço um desenho novo, o meu traço vai se aperfeiçoando, a minha técnica vai se aperfeiçoando e algum dia, eu nunca vou dizer isso, mas em algum dia eu vou chegar à perfeição do desenho. O caráter é a mesma coisa, não é que eu sou perfeita hoje, mas é que a cada dia eu tento melhorar um pouquinho mais para estar perfeita naquele grande dia, quando o Senhor vier nos buscar. Então, nesse caso, sim, feito é muito melhor que perfeito, porque pelo menos a gente vai ter feito alguma coisa e vamos estar nos aperfeiçoando a cada dia. É a mesma coisa com o nosso caráter. Eu sou bagunceiro, então hoje eu começo arrumando a minha cama, amanhã eu começo arrumando o meu armário. E conforme for passando os dias, aquilo ali vai se tornar um hábito e em algum momento eu vou chegar na perfeição da organização. E não quero que isso pareça perfeccionismo, ou então, até porque perfeccionismo nem é isso que parece ser, mas não pode parecer um toque, tá? Perfeição não é toque, você ficar sempre vendo um defeito em alguma coisa. Não, você faz as coisas com calma, mas se esforçando todo dia um pouquinho mais, sem se matar, mas de acordo com as tuas forças. Então, todo dia eu consigo ir um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Se eu não tivesse treinado o desenho, eu nunca teria feito um painel desse. Se eu não continuar treinando o desenho, eu nunca vou poder fazer um painel melhor que esse. E aí, junto com esse ponto, eu acho muito importante a gente entender que existem coisas que
que são imperfeições, mas que não são pecado. Porque, por exemplo, no filme da Barbie ou no filme do Lego, teve muitas coisas que no final foram tidas como tranquilas, mas que na verdade eram um pecado. No caso, a Barbie terminar com quem? Pode-se dizer que era um pecado, porque no caso deles, vamos colocar como se fosse um mundo real, tá? Não o mundo real do filme, o mundo real, real mesmo. Do jeito que eles namoravam, eles, biblicamente falando, eram casados. E no momento em que ela larga ele, simplesmente porque ela é a feminista boazona, ela simplesmente está cometendo um pecado. Seria quase um adultério. Não chega a ser um adultério, porque ela não vai ter relação com outra pessoa no filme, mas é um pecado também. Isso aí não está de acordo com o casamento bíblico, vamos dizer assim. Mas existem coisas que simplesmente são falhas, sabe? Que são coisas sim que a gente pode aperfeiçoar, mas que não chega a ser um pecado. E é por isso que é tão importante a gente não levar essas coisas pro toque, né? Pra transtorno obsessivo compulsivo. Porque, vamos supor, você tropeça. É um erro. Você tropeçou. Você não queria ter tropeçado. Não é bom tropeçar. Geralmente a gente se machuca quando tropeça. Mas isso não foi um pecado. De jeito nenhum você pecou por ter tropeçado. Você derrubou alguma coisa no chão. Não foi proposital. Não foi um pecado. Você simplesmente talvez tenha esbarrado em alguma coisa que você não viu e aí caiu. Inclusive, Jesus nunca pecou enquanto estava aqui na Terra, nunca pecou em local algum. Mas eu não duvido que enquanto ele estava na carpintaria com o seu pai José, ele não pudesse ter deixado o martelo cair no chão. Não sei, não tô afirmando nada, tá? Mas isso não é um pecado, é uma falha. Acontece, às vezes a gente tá vendo uma coisa aqui, apoia aqui e o negócio escorrega. Não sei, pode também nunca ter acontecido. Mas, de qualquer forma, se você faz isso, isso não é um pecado. Isso simplesmente foi um ato falho. E, ao mesmo tempo, já que eu falei do perfeccionismo, é muito importante a gente ter consciência do que é o perfeccionismo. Que, principalmente no meio cristão, é muito comum quando uma pessoa tá querendo fazer algumas reformas, ou então querendo se adequar à alimentação vegetariana, querendo ser modesta, deixando de assistir certas coisas, deixando de ouvir certas coisas, deixando de ver certas coisas, geralmente essa pessoa é taxada como a perfeccionista, como alguém que tá querendo ser perfeitinha demais. E aí, de novo, parece até com que alguém lá do filme fala, né? Tipo, tava tudo perfeitinho demais, isso é ruim. Como se o perfeito fosse algo ruim. Enfim, na verdade, só pra via de curiosidade, o perfeccionismo foi um movimento que aconteceu no século XIX, se eu não me engano, concomitantemente com as reformas do Adventismo, que era um grupo de pessoas que falaram assim, nós somos santos agora, tudo que nós fizermos é perfeito porque nós já fomos santificados pelo Espírito Santo e não importa a atrocidade que nós venhamos a fazer, é certo porque eu sou perfeito. Então, se eu sou perfeito, se eu sou santo, consequentemente, todas as minhas ações não podem ser pecado. Então, basicamente, as pessoas poderiam matar umas às outras se elas quisessem, não sei se chegou a esse extremo, mas poderia, e não seria considerado um pecado dentro dessa seita do perfeccionismo, desse movimento, porque já que eles são santos, a morte da outra pessoa, né, o assassinato de outra pessoa, não foi de maneira nenhuma um pecado, porque a pessoa que cometeu esse crime já era santa. Então, assim, não confunda a perfeição cristã com esse perfeccionismo fajuto, chulo. Não tem nada a ver isso. Jesus não pede nada disso, não tem nada a ver com a vontade bíblica. E para de ficar acusando o seu amiguinho que está querendo fazer reforma de perfeccionista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo menos entenda o que foi o movimento antes de começar a acusar as pessoas disso, tá bom? Eu tô falando isso porque talvez já tenha sido muito acusada de ser perfeccionista. Porque eu uso uma saia, porque eu sou vegetariana, e porque eu não assisto filme, porque eu não ouço qualquer tipo de música. Mas ainda assim eu sou feliz. E o fato de eu falar isso no canal já fui chamada de perfeccionista, sim, algumas vezes, mas eu relevo, tá tudo certo. Eu sei o que é um perfeccionista de verdade e de maneira nenhuma eu digo que eu já sou perfeita e que eu já sou santa e que tudo que eu fizer tá perfeito. E claro, também, não fiquem neuróticos, tá? Porque tem coisa que simplesmente Deus nunca pediu, tá? Posso chegar e dizer assim, eu não assisto mais filme, e aí a pessoa vai lá e não assiste mais nada nunca, nenhuma pregação, nenhum vídeo no YouTube, porque tudo que foi gravado com uma câmera é pecado. Não, tá? Tem que ter coerência também, nada de extremos, nada de extremismos, porque Deus é Deus de temperança, Deus de coerência. Mas esse é assunto para outro momento. Uma coisa que eu acho legal também de falar nessa questão de perfeição cristã, de perfeição no modo geral, é em relação à aparência. Porque geralmente, principalmente nós meninas, nós mulheres, temos muito problema com a nossa aparência em um ou outro momento da vida. Então, uma hora a gente implica com o nariz, outra hora eu implico com a espinha, outra hora eu implico com
o meu cabelo, outra hora eu implico com várias coisas. E isso, na verdade, é algo muito ridículo, porque, na verdade, todas essas imperfeições que nós vemos, geralmente, são imperfeições que, na verdade, não são imperfeições, são só diversidade. Então, o Senhor, ele criou vários tipos de narizes, vários tipos de cabelo é ótimo, de cabelo, vários tipos de corpo, vários tipos de formatos de rosto, de formatos de orelha, de formato de dedos, e tudo isso não passa de diversidade. Então é claro que nós não precisamos ser robozinhos, uns iguais aos outros, naquele padrãozinho, todo mundo tem que ser dessa cor, com esse nariz, com essa boca, com esse cabelo, e com essa cor eu já falei, e com esse tipo de roupa. Não, o Senhor, ele dá sim essa liberdade para sermos nós mesmos, para termos a nossa individualidade, só que sempre dentro do princípio dele. Mas, ao mesmo tempo, existem coisas que acontecem no seu corpo que foram causadas por um pecado. Então, assim, entenda muito bem o que eu vou falar aqui. Eu não quero de maneira nenhuma ofender a ninguém, porque, assim, eu não tenho preconceito nenhum, de verdade. Mas vamos supor que a pessoa está num sobrepeso, está dando risco à vida dela. Não tô falando de questão de aparência, a pessoa pode ser linda, mas o risco da vida dela, assim, tipo, tá por um fio por causa do sobrepeso. Esse sobrepeso foi causado, se não foi por alguma outra doença, por algum acidente que, sei lá, atrapalhou o metabolismo dela, se a culpa desse excesso de peso, desse sobrepeso, que está causando quase a morte dessa pessoa foi uma gula, essa forma do corpo se torna uma imperfeição porque veio provinda de um pecado, consegue entender? Então tem pessoas que, entre aspas, têm um sobrepeso que na verdade não é nem sobrepeso, é osso mais largo, é a genética mesmo, é o jeito que a pessoa é constituída e tá ótimo, é lindo, tá tudo certo, nesse caso de verdade tá tudo certo, mas glamourizar aquilo que é uma doença é muito complicado, porque, não, é lindo, tá tudo certo, todos os corpos são lindos, sim, mas se está causando a morte da pessoa, mesmo que de maneira lenta, e se isso foi causado por um ato pecaminoso, que é a gula, é sim uma imperfeição, porque até pode ser revertido. Por exemplo, eu tô com uma espinhazinha aqui. Essa aqui é por questão hormonal, tá? Na época do mês que vem, umas espinhas aí. Mas, vamos supor que eu comesse fritura todo dia, açúcar aos montes todo dia, bala doce, tudo, e minha cara fosse lotada de espinha, que não fosse por uma questão hormonal que eu tô tentando corrigir, blá 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 blá, mas por uma coisa que eu causei. Eu tô comendo tanta besteira que toda hora meu rosto vira uma espinha ambulante. Então, isso sim seria uma imperfeição pecaminosa, porque foi algo que eu causei, que foi uma coisa que proveio da gula também, que é um pecado. Agora, essa daqui é que veio por uma questão hormonal. Ou então um pequeno sobrepeso que veio por uma questão genética, que a pessoa realmente não tem controle sobre aquilo. Pode até ser considerado uma imperfeição, mas não é pecaminosa, entende? Sim, é culpa do pecado, porque se não tivesse pecado no mundo não existiria espinha, mas não é o pecado da pessoa, entende? Eu não pequei pra ter essa espinha aqui. Conseguiu entender o que eu falei? Eu espero que eu não tenha ofendido ninguém. Por favor, eu não quero ofender ninguém, porque de verdade, não tô falando de ninguém que eu conheço, tá? Eu tô dando um exemplo genérico aqui, mas eu sei que é complicado falar de certas coisas, porque ainda mais hoje em dia, o excesso de peso, já que é o caso, ele é muito glamourizado, né? O plus size e as curves e tudo mais, só que as pessoas acabam glamourizando muito e esquecendo da saúde, que é uma coisa que mantém a vida, e manter a vida é o princípio de Deus para nós. Mas vamos dar um outro exemplo que talvez não seja tão terrível assim. Cegueira. Eu vi um vídeo desses dias de um cara que ele é cego, não foi de nascença, tecnicamente ele nasceu com um problema de vista. Ele teve várias cirurgias, mas mesmo assim aos 5, 6 anos ele perdeu completamente a visão. E assim, ele era um bebê quando nasceu. Ele não tinha culpa daquilo. Então, sim, tecnicamente, a cegueira ela é uma imperfeição. Ela é pecaminosa porque no mundo perfeito, no mundo sem pecado, não existe cegueira. No céu, ninguém vai ser cego. Todo mundo vai ter a visão reconstituída. Todo mundo que perdeu a visão aqui ou que nunca teve a visão aqui, no céu terá a visão reconstituída. E glória a Deus por isso. Só vai ter visto as coisas belas do universo. Não vai ver nenhum traço de pecado. Pode ter ouvido falar, né? Mas nunca vai ver com os próprios olhos os traços do pecado, que tecnicamente é muito bom, se a pessoa seguir a Deus, mas, independentemente, aqui na Terra, acaba causando uma dificuldade, acaba causando uma vida mais difícil, e sim, é culpa do pecado, é culpa do inimigo de Deus, mas não dessa pessoa, porque ela tinha acabado de nascer, não deu nem tempo dela pecar, o que é diferente de alguém que eu conheço,
tá? Que tacou uma pedra pro alto e ficou olhando. E aí cegou um olho. Foi estupidez. Foi um pecado, pô. Foi uma estupidez. Mas enfim, eu já tô me delongando demais aqui. Mas enfim, deixa eu ver se eu consigo lembrar de mais algum filme que tem esse negócio de perfeição, imperfeição. Ah, Mulan. Mulan tem aquela questão do yin e yang. Ah, essa ideia, né, de que todo bem tem que ter um pouco de mal, todo mal, um pouco de bem pra poder ter o equilíbrio no universo. Também é ridículo. E ela começa com uma menininha educada lá, toda perfeita, e aí no meio das contas ela tem que se transformar num homem, ou seja, é uma coisa meio complicada essa história aí de ideologia. Enfim, eu poderia citar muitos filmes aqui, até filmes que são cristãos, às vezes podem ter uns negócios meio assim. Tem aquele filme Um Amor pra Recordar, que diz que é um romance cristão, nada a ver aquilo ali. Então, a menina começa toda perfeitinha, santinha, tá ali bonitinha, mas quando começa a namorar o cara, não é que ela vira doidada, mas ela simplesmente entrou num jogo desigual. É um pecado, tá errado. Ah, mas o cara se converteu. Na vida real, isso raramente vai acontecer. E aquilo ali não foi baseado numa história real. Enfim, a Lily tá querendo descer. Eu acho que eu já falei tudo que tava aqui no meu tópico. Em resumo, perfeita é melhor que... Feito é melhor que perfeito, dependendo da situação. Ter um caráter cristão que está se aperfeiçoando a cada dia não significa que você se acha o perfeitão e o perfeição e o... Tá vendo? Tô imperfeita falando coisas imperfeitas aqui. Mas beleza. Ter um caráter cristão perfeito não significa que você tem que estar perfeito hoje, quer dizer que você tem que seguir cada dia mais e mais, tentando chegar um passo a mais na perfeição cristã, com a ajuda de Jesus, é claro. Hollywood só vai te fazer querer achar que o perfeito, na verdade, é ruim e que o imperfeito, na verdade, é o bom. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar nesse vídeo de meia hora. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Meu nome é Carol, vocês foram muito bem-vindos ao nosso Astrelado. Deixa sua inscrição aqui, a sua curtida e o seu comentário, porque me ajuda muito. Eu demorando a responder os comentários? Estou. Mas eu leio todos eles. Eu vou começar a dar coração quando eu não conseguir responder, porque tem uns que eu quero responder com mais calma e eu só tenho 5 minutos liberado no aplicativo do YouTube Studio. E aí acabo que eu não abro no computador sempre. E aí eu demoro a responder. Mas desculpa, eu tô sempre lendo. Eu amo ler os comentários de vocês. Pode continuar mandando. Vocês estão me dando ideias de vídeos também que vão sair em breve. Se tô demorando um pouquinho é porque eu tenho que fazer um roteirinho um pouquinho mais elaborado, porque eu tenho que colocar as ideias direitinho no lugar pra falar a coisa certa. Mas é isso. Fiquem com a graça e a paz de Jesus Cristo em cada um dos vossos corações. E até o próximo vídeo. Tchau!